E se o amor mais intenso da sua vida viesse de alguém que ninguém mais consegue ver? E se as noites mais apaixonadas deixassem marcas no seu corpo que a ciência não consegue explicar? Até onde você iria para provar que seu amor é real? Mesmo que ele não seja deste mundo. Antes de começar essa história que vai mexer com todas as suas certezas sobre amor e realidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta nos comentários, de que cidade você é? Você acredita em amor além da morte? Já sentiu uma conexão tão forte com alguém que desafiava toda a lógica? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. Hoje vou contar a história de Letícia, uma mulher de 32 anos que afirmava ter um relacionamento amoroso com alguém que ninguém mais conseguia ver. Durante meses, as pessoas acharam que ela estava enlouquecendo. Até que começaram a aparecer as marcas. Marcas de dedos no pescoço. Arranhões nas costas. Hematomas nos quadris. Marcas que apareciam após noites em que ela jurava estar fazendo amor com ele. E o que os médicos descobriram quando tentaram explicar cientificamente essas marcas vai virar sua cabeça do avesso. Prepare-se, porque essa história sobre paixão além do véu da morte tem uma verdade tão perturbadora quanto bela. Letícia sempre foi o que as pessoas chamam de mulher sensível. Desde criança via coisas que outros não viam, sentia presenças, tinha sonhos premonitórios. Sua família achava tudo muito fofo quando ela era pequena, amigos imaginários, diziam. Mas quando chegou na adolescência e adulta, e Letícia continuou falando sobre sentir energias e perceber espíritos, as pessoas começaram a olhar de forma diferente. Aos 32 anos, Letícia era arquiteta, morava sozinha num apartamento pequeno mas charmoso no centro da cidade, tinha poucos amigos próximos e uma vida amorosa praticamente inexistente. Ela tinha tido alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas nenhum tinha funcionado. Você é intensa demais, um ex havia dito. É como se você estivesse sempre em outro mundo. E talvez ele estivesse certo, porque Letícia realmente vivia entre mundos, o físico e o espiritual. E foi exatamente nessa fronteira que ela conheceu Lucas. Aconteceu numa sexta-feira à noite, 3 meses atrás. Letícia tinha ido visitar uma casa antiga que um cliente queria reformar. A casa estava abandonada há anos, tinha aquela energia pesada de lugares esquecidos. Mas havia algo mais. Uma presença. Forte, intensa, masculina. Tem alguém aqui, Letícia sussurrou para si mesma, sentindo os pelos do braço arrepiarem. E então ela o viu. Não completamente sólido, mas também não apenas uma sombra. Era uma forma semi-transparente de um homem, parado no canto da sala, olhando diretamente para ela. Alto, cabelos escuros, por volta de 35 anos. E os olhos? Mesmo através da forma etérea, os olhos eram intensos, magnéticos. Você consegue me ver, ele disse, e não era pergunta. Era constatação, seguida de surpresa e alívio. Letícia deveria ter corrido. Deveria ter saído gritando. Mas ficou ali, paralisada não por medo, mas por fascínio. Quem é você? Lucas. Eu morava aqui. Morri aqui. Ele deu um passo em direção a ela, e Letícia percebeu que conseguia ver através dele, mas ao mesmo tempo ele parecia ter substância. Faz 5 anos. Acidente doméstico estúpido. Escada quebrada, queda, traumatismo craniano. Morri antes da ambulância chegar. Por que você ainda está aqui? Não sei. Não consigo ir embora. Ou não quero. Ou talvez estivesse esperando. Lucas olhou para ela de uma forma que fez o coração de Letícia disparar. Esperando alguém que pudesse me ver, me ouvir, me sentir. Eles conversaram por horas naquela casa vazia. Lucas contou sobre sua vida. Tinha sido professor de história, solteiro, sem família próxima. Letícia contou sobre a dela. E havia uma conexão ali, algo que transcendia o físico, o lógico. Era como se 2 almas que sempre estiveram procurando uma pela outra finalmente tivessem se encontrado. Eu preciso ir, Letícia disse quando percebeu que já estava escuro lá fora. Mas, posso voltar? Por favor, Lucas disse, e havia súplica genuína na voz. Por favor, volte. Você é a primeira pessoa em 5 anos que consegue me ver. Não me deixa sozinho de novo.
Letícia voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Todas as tardes, ela inventava desculpas para ir até aquela casa, medições, fotos, planejamento. Mas na verdade, ia para ver Lucas. Para conversar, para rir, para compartilhar histórias. E em algum momento, nas 3 semanas seguintes, o que era amizade transformou-se em algo mais profundo. Letícia estava se apaixonando. Por um fantasma. Por um homem morto há 5 anos. Era loucura. Era impossível. Era o mais real que ela já tinha sentido. Eu te amo, ela confessou numa tarde chuvosa, sentada no chão daquela casa velha, olhando para a forma semi-transparente dele sentada ao lado. Lucas a olhou com uma mistura de alegria e tristeza. Eu também te amo. Mas Letícia, eu não sou vivo. Não posso te dar o que você merece. Não posso te tocar de verdade, não posso te levar para jantar, não posso. Eu não me importo, Letícia interrompeu. Eu não quero normal. Eu quero você. Do jeito que você é. Foi naquela noite que tudo mudou. Letícia tinha voltado para casa, mas não conseguia parar de pensar em Lucas. No amor impossível que sentia. Na frustração de não poder tocá-lo de verdade. Ela estava deitada na cama, olhando para o teto, quando sentiu uma mudança na temperatura. Um peso no colchão ao lado dela. E então, o cheiro, terra molhada e madeira velha, o cheiro daquela casa onde Lucas estava preso. Lucas, ela sussurrou, virando a cabeça. E ele estava ali, na cama dela, em seu apartamento. Mais sólido do que ela já tinha visto, mais presente. Eu não consegui ficar longe. Você disse que me ama e eu precisava estar perto de você. Como você está aqui? Como você saiu da casa? Não sei. Só pensei em você, desejei estar perto de você, e de repente, estava. Lucas estendeu a mão, hesitante. Posso tentar te tocar? Letícia estendeu a mão também. Quando seus dedos se encontraram, ela esperava que atravessassem um ao outro como névoa. Mas não. Havia resistência. Frio, sim, um frio profundo que penetrava até os ossos, mas havia toque real. Substância. Eu posso sentir você, ela sussurrou, maravilhada e aterrorizada ao mesmo tempo. Eu também posso sentir você. Lucas entrelaçou os dedos nos dela. Você é quente. Tão viva. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas segurando as mãos, maravilhados com aquela conexão impossível. E então Lucas se inclinou e a beijou. O beijo era gelado, mas real. Letícia podia sentir os lábios dele contra os dela, podia sentir a pressão, a urgência. E quando ela correspondeu, quando abriu a boca e aprofundou o beijo, algo extraordinário aconteceu. Lucas ficou mais sólido, mais presente. Como se a energia vital dela estivesse alimentando a forma espiritual dele. Letícia, ele sussurrou contra os lábios dela, a voz rouca de desejo. Eu quero você. Mas não sei se é possível. Não sei se. Vamos descobrir, ela disse, puxando para mais perto. O que aconteceu naquela noite desafiou todas as leis da física que Letícia conhecia. Lucas estava ali, não completamente sólido como uma pessoa viva, mas sólido o suficiente. Ela podia sentir o peso dele sobre ela, podia sentir as mãos dele percorrendo seu corpo, podia sentir quando ele entrou nela. Era diferente de qualquer experiência que ela já tinha tido. O frio era quase doloroso em alguns momentos, mas ao mesmo tempo havia calor. O calor da conexão emocional, da paixão, do amor impossível se materializando. E quando terminaram, quando ambos chegaram ao clímax, Letícia jurou que viu Lucas brilhar por um breve momento, como se a energia deles juntos tivesse criado luz. Eles ficaram deitados abraçados depois, Lucas gradualmente ficando menos sólido conforme os minutos passavam. Isso foi real? Letícia perguntou, ainda processando. Foi real. Mais real do que qualquer coisa que vivi quando era vivo. Lucas a beijou na testa. Você me âncora aqui. Sua energia, sua vida, me dá forma. Eu nunca imaginei que isso fosse possível. Nos dias seguintes, Lucas começou a aparecer todas as noites. Sempre à meia-noite,
sempre ficando até pouco antes do amanhecer. E sempre faziam amor, às vezes gentil e lento, às vezes urgente e desesperado. E cada vez, Letícia acordava com marcas no corpo. No início eram pequenas, apenas uma sensação de frio residual, talvez uma leve marca avermelhada que desaparecia em horas. Mas conforme as semanas passavam, as marcas ficaram mais intensas. Hematomas nos quadris onde as mãos dele a seguravam. Arranhões leves nas costas. Uma vez, marcas de dedos no pescoço, como se ele tivesse segurado ali durante o êxtase. Letícia tentava esconder as marcas. Usava roupas de manga longa mesmo no calor, lenços, maquiagem. Mas sua melhor amiga, Paula, eventualmente notou. Letícia, o que são essas marcas no seu pescoço? Paula perguntou num almoço, puxando o lenço de Letícia antes que ela pudesse impedir. Letícia tocou o pescoço instintivamente, sentindo as leves marcas roxas em formato de dedos. Eu bati em alguma coisa. Bater não deixa marca de dedos, Paula disse, a voz ficando mais séria. Alguém está te machucando? Você está num relacionamento abusivo? Porque se estiver, a gente pode. Não. Não é nada disso. Letícia se apressou em dizer. Eu estou vendo alguém. E nós somos intensos. Intensos é uma coisa. Isso aqui são marcas de violência. Não são. São de paixão. É consensual, é. Letícia parou, percebendo que não podia explicar sem soar completamente louca. Como ela diria, meu namorado fantasma deixa marcas quando fazemos amor porque ele está literalmente drenando energia vital de mim para se materializar. Paula olhou para ela com preocupação crescente. Você está bem? De verdade? Porque você está diferente. Mais magra, mais pálida, com olheiras. Quando foi a última vez que você comeu direito? Dormiu direito? Letícia não tinha resposta. Porque Paula estava certa. Nas últimas semanas, ela tinha perdido quase 5 quilos. Dormia mal, porque Lucas aparecia toda noite e eles ficavam acordados até o amanhecer. E sim, ela estava pálida, porque estar com Lucas literalmente drenava sua energia vital. Mas ela não conseguia parar. Não queria parar. Porque pela primeira vez na vida, Letícia se sentia completamente conectada com alguém. Completamente amada. Completamente vista. Estou bem, ela mentiu. Só estressada com trabalho. Paula não pareceu convencida, mas deixou pra lá. Mas mencionou para outros amigos, que começaram a reparar também. Letícia estava diferente. Frágil. Doentia. Quase. Foi sua irmã, Marina, que finalmente a confrontou de verdade. Apareceu no apartamento de Letícia numa tarde sem avisar e encontrou a irmã quase desmaiando na cozinha. Pronto, chega. Marina pegou as chaves do carro. Você vai comigo ao médico agora. Marina, eu estou bem. Você não está bem. Você está 10 quilos mais magra, pálida como um fantasma, com olheiras fundas, e agora está desmaiando? Ou você vai comigo por bem, ou eu chamo uma ambulância. No hospital, os médicos fizeram todos os exames possíveis. Sangue, tomografias, ressonância. E quando os resultados saíram, eles estavam confusos. Letícia, você está severamente anêmica, o médico explicou. Seus níveis de ferro estão criticamente baixos. Você está mal nutrida, desidratada, e há sinais de extrema fadiga física. O que está acontecendo? Você tem alguma condição que não nos contou? Algum distúrbio alimentar? Não, eu. Letícia não sabia o que dizer. E essas marcas? O médico apontou para os hematomas nos braços dela, visíveis agora que ela estava de avental hospitalar. Alguém está te machucando? Você está em perigo? Não. Não é o que parece. Letícia estava à beira do pânico. Como explicar que as marcas eram de amor, não de violência, que eram deixadas por dedos que não eram completamente sólidos, por um amante que não estava completamente vivo? Marina segurou a mão dela. Cis, por favor, me conta o que está acontecendo. Quem está fazendo isso com você? E Letícia,
exausta demais para mentir mais, contou. Contou tudo. Sobre Lucas, sobre a casa, sobre como eles se apaixonaram, sobre as noites juntos. Sobre como fazer amor com ele drenava sua energia vital, mas ao mesmo tempo era a coisa mais incrível que ela já tinha experimentado. Marina e o médico trocaram olhares preocupados. Letícia, Marina disse gentilmente, como se falando com uma criança, fantasmas não são reais. Você sabe disso, certo? Ele é real. Eu sei que é difícil de acreditar, mas ele é real. Eu o vejo, eu o toco, eu. Letícia estava chorando agora. Eu o amo. O médico tossiu desconfortavelmente. Vou ser direto com você. Baseado no que você está me contando e nos seus exames, eu recomendo fortemente avaliação psiquiátrica. Alucinações, especialmente quando combinadas com autolesão. Eu não estou me machucando. Eu não sou louca. Ninguém está dizendo que você é louca, Marina disse, mas seu tom dizia o contrário. Mas Letícia, você está doente. Fisicamente doente. E talvez precise de ajuda profissional também. Letícia foi liberada do hospital com prescrições para suplementos de ferro, vitaminas e uma recomendação para um psiquiatra. Marina insistiu em dormir no apartamento dela naquela noite, preocupada em deixá-la sozinha. Mas à meia-noite, como sempre, Lucas apareceu. Letícia estava deitada no quarto, Marina no sofá da sala. Ela sentiu a mudança de temperatura, o peso familiar no colchão. Lucas, ela sussurrou, você não pode estar aqui. Minha irmã está lá fora. Eu sei. Eu senti. Lucas estava menos sólido hoje, mais translúcido. Letícia, o que aconteceu? Por que você foi ao hospital? Eles dizem que estou doente. Anêmica. Dizem que estou me machucando, que você não é real, que eu preciso de ajuda psiquiátrica. As lágrimas escorreram. Mas você é real. Você é real, não é? Sou real. Lucas tocou o rosto dela, e o toque estava mais frio que o normal. Mas Letícia, talvez eles tenham razão sobre uma coisa. Estar comigo está te machucando. Eu posso ver. Você está mais fraca, mais pálida. Eu estou te drenando. Eu não me importo. Mas eu me importo. Eu te amo. E não quero que você se machuque por minha causa. Lucas se afastou, sua forma começando a desaparecer. Talvez seja melhor eu parar de vir, antes que eu te mate acidentalmente. Não. Letícia se sentou na cama, agarrando o ar onde ele estava. Não me deixa. Você é a melhor coisa que já aconteceu comigo. Eu prefiro viver menos, mas ter você do que viver 100 anos sozinha. Letícia. A voz dele era pura angústia. Por favor, ela implorou. Só mais uma vez. Me toca mais uma vez. E Lucas, porque a amava, porque não tinha forças para resistir, voltou. Ele a beijou com desespero, com a consciência de que talvez fosse a última vez. E fizeram amor, urgente, intenso, desesperado. E quando terminaram, Letícia desmaiou. Marina encontrou ela na manhã seguinte, desacordada na cama, com novas marcas no corpo, hematomas escuros nos quadris, arranhões nas costas, e marcas de dedos, claras e definidas, ao redor dos pulsos. Meu Deus! Marina chamou a ambulância imediatamente. No hospital novamente, os médicos estavam ainda mais preocupados. As marcas estão ficando piores. E ela está ainda mais fraca. Precisamos interná-la para observação e tratamento intensivo. Letícia passou 3 dias no hospital. Sem Lucas. Sem suas visitas noturnas. E ela sentiu a ausência dele como dor física. Era como abstinência, tremores, suor frio, uma necessidade visceral de estar perto dele. Mas fisicamente, ela começou a melhorar. Com soro, suplementos e alimentação adequada, sua cor voltou. Os níveis de sangue melhoraram. As marcas antigas começaram a desaparecer. Você vê. Marina disse, visitando. Você está melhorando sem ele. Eu não quero melhorar sem ele, Letícia disse baixo. Eu quero estar com ele.
Mesmo que me mate. Marina respirou fundo. Letícia, vou te fazer uma proposta. Deixa eu ir com você até aquela casa. A casa onde você diz ter conhecido ele. Deixa eu ver com meus próprios olhos. Você não vai conseguir vê-lo. Só eu consigo. Então eu vou ver você interagindo com o nada. E talvez isso seja o suficiente para você perceber que precisa de ajuda. Letícia aceitou. Não porque achava que Marina ia ver Lucas, mas porque ela mesma precisava vê-lo novamente. Precisava daquele contato, daquela conexão. Quando saiu do hospital, foram direto para a casa velha. Marina dirigiu, ainda apreensiva. Quando chegaram, a casa parecia ainda mais decrépita sob a luz do dia. É aqui? Marina perguntou, duvidosa. É aqui. Letícia saiu do carro, o coração disparado. Ela não tinha visto Lucas há 4 dias. Será que ele ainda estaria ali? Será que ele tinha desistido dela? Entraram na casa. A sala onde Letícia e Lucas tinham passado tantas horas conversando estava vazia, empoeirada, fria. Lucas. Letícia chamou. Lucas, estou aqui. Silêncio. Marina olhou ao redor, vendo apenas uma casa abandonada. Letícia, não tem ninguém aqui. Ele está aqui, eu sei que está. Letícia caminhou pelos cômodos, cada vez mais desesperada. Lucas, por favor, aparece. E então ela ouviu. No canto da sala, quase invisível, tão translúcido que era apenas uma perturbação no ar. Mas estava ali. Lucas. Ela correu até ele. Letícia, não, ele disse, sua voz fraca. Você não deveria ter voltado. Você estava melhorando. Eu não quero melhorar. Eu quero você. Ela estendeu as mãos, tentando tocá-lo, mas seus dedos atravessaram a forma dele como névoa. Ele estava fraco demais, distante demais. Marina observava a irmã aparentemente falando com o nada, gesticulando para o ar vazio. Letícia, não tem ninguém aí. Ele está aqui. Marina, eu juro que ele está aqui. Prove. Marina desafiou. Se ele é real, peça para ele fazer alguma coisa. Mover um objeto. Qualquer coisa que eu possa ver. Letícia olhou para Lucas, suplicante. Por favor. Só uma vez. Mostre para ela que você é real. Lucas olhou para Marina, que não podia vê-lo, e então para Letícia. Eu vou tentar. Mas estou fraco. Estar longe de você por 4 dias. Eu quase desapareci completamente. Ele se concentrou, e Letícia viu a forma dele tremer com esforço. Um livro velho que estava na prateleira começou a se mover. Lentamente, tremendo, ele caiu no chão. Marina pulou. O que? Como? Foi ele. Você viu? Foi Lucas. Letícia estava exultante. Foi o vento. Ou a vibração do chão. Marina tentou racionalizar, mas sua voz estava menos convicta. Não foi o vento. Letícia insistiu. Marina, por favor, acredita em mim. Só dessa vez. Marina olhou para a irmã, magra, pálida, desesperada, completamente convencida de sua realidade. E então olhou ao redor da sala, procurando por alguma evidência, algum sinal. Está bem, ela disse finalmente. Vamos supor que eu acredite. Vamos supor que há algo aqui, alguém que você pode sentir e eu não. A questão é, isso está te matando, Letícia. Literalmente te matando. Você viu os exames. Você viu como ficou fraca. Se você continuar assim... Eu sei, Letícia disse baixo. Eu sei que vai me matar eventualmente. Mas Marina, eu não consigo ficar longe dele. É mais forte que eu. É como se ele fosse parte de mim agora, e estar separada dele dói mais do que qualquer sintoma físico. Lucas, ouvindo aquilo, se materializou um pouco mais, usando as últimas reservas de energia que tinha. Letícia, não. Você precisa viver. Precisa escolher sua vida. E se houver outra forma? Marina disse de repente. E se
E se houver uma forma de vocês ficarem juntos sem que isso te mate? Ambos, Letícia e Lucas, olharam para ela. Como assim? Letícia perguntou. Eu tenho uma amiga. Ela ela se diz médium. Trabalha com essas coisas. Espíritos, energias, essas coisas todas. Marina parecia desconfortável admitindo isso. Eu sempre achei que era charlatanismo, mas talvez ela possa ajudar. Talvez ela consiga ver o que está acontecendo e encontrar uma solução. Uma médium. Lucas disse, esperançoso. Alguém além da Letícia que possa me ver. Você acha que vai funcionar? Letícia perguntou Marina. Sinceramente, não sei. Mas o que a gente tem a perder nesse ponto? 2 dias depois, Marina trouxe sua amiga, Dalva, até a casa. Dalva tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos longos, roupas esvoaçantes e olhos penetrantes. Ela entrou na casa e imediatamente parou, sentindo o ar. Há uma presença forte aqui, ela disse. Masculina, jovem e apaixonada. Letícia começou a chorar de alívio. Você consegue senti-lo? Você consegue? Mais do que sentir. Eu posso vê-lo. Dalva olhou diretamente para onde Lucas estava, e ele deu um passo atrás, surpreso. Olá, jovem. Há quanto tempo está preso aqui? 5 anos, Lucas disse, ainda chocado que alguém além de Letícia podia vê-lo. Ele diz que 5 anos, Letícia traduziu para Marina, que ainda não via nada. Dalva caminhou ao redor da sala, analisando, sentindo. Vocês dois têm uma conexão em comum. Uma ligação de almas que transcende a morte. Mas... Ela olhou séria para Letícia. A forma como vocês estão expressando essa conexão está te drenando. Cada vez que ele se materializa para interagir fisicamente contigo, ele puxa energia vital de ti. Se continuar assim, você tem no máximo 6 meses de vida. 6 meses. Marina ficou pálida. Mas há uma alternativa, Dalva continuou. Não é ideal, mas é melhor do que uma de vocês morrer. Qual? Lucas e Letícia perguntaram ao mesmo tempo. Lucas precisa seguir em frente. Cruzar completamente para o outro lado. E quando fizer, a conexão de vocês não vai se romper, vai se transformar. Vocês ainda poderão se sentir, se comunicar em sonhos, ter uma conexão profunda. Mas ele não poderá mais se materializar fisicamente. Não poderá mais drenar sua energia. Não, Letícia disse imediatamente. Não, deve haver outra forma. A outra forma é você morrer em 6 meses e irem juntos para o outro lado, Dalva disse sem rodeios. É isso que você quer? Letícia olhou para Lucas, que parecia tão perdido quanto ela. Lucas, o que você acha? Eu não quero que você morra por minha causa, ele disse. Mas a ideia de ir embora, de não poder mais te tocar, te beijar, fazer amor contigo, é insuportável. Há uma terceira opção, Dalva disse, hesitante. Mas é perigosa. E pode não funcionar. Qual? Todos perguntaram. Ritual de ancoragem. Eu posso tentar ancorar Lucas não à casa, mas a um objeto. Um objeto que Letícia possa carregar consigo. Ele ainda seria um espírito, mas seria portátil. E ao invés de drenar energia vital de forma descontrolada, haveria um fluxo regulado. Letícia precisaria de descanso extra, alimentação adequada, mas não morreria. Isso funciona? Letícia perguntou, esperançosa. Já vi funcionar uma vez. Mas também já vi falhar catastroficamente. Dalva olhou séria para ambos. Se falhar, Lucas pode ser aprisionado no objeto sem conseguir se comunicar. Ou pode ser completamente destruído, deixando de existir em qualquer forma. E Letícia, você pode ficar permanentemente ligada a ele, incapaz de se desconectar mesmo se ele se tornar tóxico. O ritual levou 3 horas. Dalva criou um círculo, acendeu velas, queimou ervas, cantou em línguas que ninguém reconheceu. Letícia ficou no centro do círculo, segurando o anel, enquanto Lucas ficava ao lado dela, sua forma ficando cada vez mais instável conforme o ritual progredia. Está doendo?
Letícia perguntou, vendo-o tremer. É intenso. Lucas admitiu. Como se estivesse sendo comprimido, puxado em múltiplas direções ao mesmo tempo. Marina assistia de fora do círculo, ainda cética mas cada vez mais nervosa. Ela não podia ver Lucas, mas podia sentir que algo estava acontecendo. O ar estava carregado, pesado, elétrico. Dalva intensificou o canto, suas mãos movendo-se em padrões complexos sobre o anel que Letícia segurava. E então, num momento súbito e violento, Lucas gritou. Sua forma explodiu em luz prateada que foi sugada completamente para dentro do anel. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lucas. Letícia olhou freneticamente ao redor. Lucas. Onde você está? O anel em sua mão aqueceu. Não dolorosamente, mas perceptivelmente. E então ela ouviu, não com os ouvidos, mas dentro da mente, a voz dele. Estou aqui. Estou. Dentro do anel. Funcionou. Marina perguntou, vendo a expressão de choque no rosto da irmã. Funcionou, Dalva disse, exausta, se sentando no chão. Ele está ancorado. Letícia, coloca o anel. Com mãos trêmulas, Letícia deslizou o anel no dedo. No momento em que o fez, sentiu uma onda de energia percorrê-la. Não era desconfortável, era como completude. Como se uma parte dela que estava faltando tivesse finalmente se encaixado. Lucas. Você está bem? Estou. Diferente. Mas estou aqui. Estou contigo. A voz dele ecoava na mente dela, clara como sino. Letícia, eu posso sentir tudo o que você sente. Seu coração batendo, o sangue correndo nas veias, o calor da sua pele. É incrível. Nos dias seguintes, Letícia e Lucas aprenderam a navegar essa nova realidade. Ele não podia mais se materializar completamente, mas podia criar uma forma semissólida por curtos períodos, especialmente à noite, especialmente quando estavam sozinhos. E sim, ainda faziam amor. Mas agora era diferente, mais equilibrado. Lucas não drenava toda a energia dela de uma vez. Havia um fluxo constante mas administrável. Letícia voltou ao médico um mês depois. Seus exames tinham melhorado dramaticamente. Ainda estava um pouco abaixo do ideal, mas nada perigoso. O que você fez? O médico perguntou, impressionado. Seja lá qual for o tratamento, continue. Apenas, encontrei equilíbrio, Letícia respondeu, tocando o anel inconscientemente. Marina, embora ainda não conseguisse ver Lucas, começou a aceitar. Especialmente quando via a irmã genuinamente feliz, saudável, radiante. Você parece bem, ela admitiu numa tarde de café. Melhor do que já vi em anos. Eu estou bem. Estou mais do que bem. Letícia sorriu. Eu sei que parece loucura para você. E talvez seja. Mas Marina, eu finalmente encontrei onde pertenço. Encontrei quem eu era destinada a amar. Mesmo que ele seja um fantasma. Sim, mesmo assim. Letícia tocou o anel novamente. O amor não se limita a fronteiras físicas. Não se limita a vida e morte. O amor apenas é. 2 anos se passaram desde o ritual. Letícia continuava usando o anel todos os dias, nunca o tirando. E Lucas estava sempre ali, uma presença constante, um companheiro invisível para todos exceto ela. Eles tinham uma rotina. Durante o dia, Lucas ficava quieto, apenas observando o mundo através dos olhos dela, compartilhando pensamentos ocasionais. À noite, quando Letícia estava sozinha, ele se materializava, ainda não completamente sólido como um humano vivo, mas sólido o suficiente. Sólido o suficiente para abraços, beijos, para fazer amor. As marcas ainda apareciam às vezes. Hematomas leves, arranhões superficiais, evidências físicas do amor impossível deles. Mas agora Letícia não as escondia. Usava com orgulho, como lembretes de que o que ela tinha era real. As pessoas me acham louca, sabia? Ela disse uma noite, deitada na cama depois de fazer amor com Lucas. Ele estava semi-transparente, deitado ao lado dela, dedos entrelaçados nos dela. Eu sei. Mas você se importa? Não. Nem um pouco.
Ela virou a cabeça para olhar para ele. Eu tenho você. Tenho o amor mais profundo, mais verdadeiro que qualquer pessoa poderia esperar. Que importa se ninguém mais consegue ver? Dalva consegue, Lucas apontou. A médium tinha se tornado amiga deles, visitando ocasionalmente para verificar se o vínculo estava estável. Dalva é diferente. Ela entende. Letícia se aconchegou mais perto, mesmo sabendo que o frio do corpo dele eventualmente a faria pegar um cobertor extra. Lucas, você se arrepende? De ter ficado? De não ter seguido em frente quando teve chance? Nunca. A resposta foi imediata. Cada momento contigo vale qualquer eternidade que eu poderia ter no além. Eu escolho você. Sempre escolho você. Mesmo sabendo que um dia eu vou morrer, que eventualmente vou envelhecer e você vai continuar com 35 para sempre. Mesmo assim. E quando você morrer, daqui a muitos, muitos anos, espero, nós finalmente poderemos estar juntos completamente. Sem limitações, sem véus entre nós. Lucas beijou a testa dela. Mas até lá, eu aproveito cada segundo que tenho contigo nesta forma. Letícia sorriu. Sabe o que é engraçado? Eu passei a vida toda me sentindo deslocada. Como se não pertencesse completamente ao mundo dos vivos. E todo mundo achava que era problema, que eu precisava me conectar mais com a realidade. Ponto. E então você descobriu que sua realidade incluía ambos os mundos. Exatamente. Eu não estava deslocada. Eu estava apenas esperando encontrar alguém que existisse na mesma frequência que eu. Ela entrelaçou os dedos nos dele mais firmemente. Você acha que existem outros como nós? Outros casais que amam através do véu? Acho que sim. Acho que o amor é mais poderoso e mais estranho do que qualquer pessoa imagina. Lucas começou a desvanecer, sinal de que sua energia estava acabando por aquela noite. Descansa. Amor. Amanhã eu estou aqui de novo. Sempre. Sempre. 5 anos após o ritual, algo inesperado aconteceu. Letícia descobriu que estava grávida. Como isso é possível? Ela perguntou a Dalva, em pânico e maravilhada ao mesmo tempo. Dalva analisou a situação, fazendo suas leituras, seus rituais. E então olhou para Letícia com expressão de absoluto espanto. Nunca vi nada assim antes. Mas, a conexão entre você e Lucas é tão profunda, tão entrelaçada, que quando vocês fazem amor, não é apenas energético. Há uma transferência de essência, de vida. E aparentemente. Ela tocou a barriga de Letícia. Essa essência se manifestou em forma física. Eu vou ter um filho dele. Letícia tinha lágrimas nos olhos. De um fantasma. Você vai ter um filho de vocês dois. Uma criança que existirá entre mundos, assim como o relacionamento de vocês existe entre mundos. Lucas, ouvindo tudo através do anel, estava em choque. Letícia, eu nem sabia que isso era possível. Nem eu. Mas... Ela tocou a barriga, sentindo o começo de vida ali. Mas está acontecendo. Nós criamos vida. Juntos. A gravidez foi vigiada de perto por Dalva e uma obstetra muito confusa que não entendia porque alguns dos exames mostravam resultados anômalos. Mas a criança estava saudável, crescendo normalmente. Marina, quando descobriu, não sabia se ria ou chorava. Minha irmã vai ter um filho de um fantasma. Claro. Por que não? Nada nessa família é normal mesmo. Mas quando o bebê nasceu, uma menina linda com olhos que pareciam ver mais do que deveriam. Até Marina teve que admitir que havia algo mágico ali. Ela pode me ver, Lucas sussurrou, maravilhado, olhando para a filha que não podia segurar fisicamente. Letícia, ela está olhando diretamente para mim. Ela tem os seus olhos, Letícia disse, lágrimas de felicidade escorrendo. E acho que ela herdou mais do que isso. Acho que ela vai ser como nós, capaz de existir entre mundos. E estava certo. Conforme a menina crescia, ficava claro que ela tinha dons. Via espíritos, sentia energias, conversava com o pai que ninguém mais podia ver. Era a ponte perfeita entre dois mundos, filha do amor impossível, prova viva de que alguns amores são fortes demais para serem limitados por morte ou física.
Se essa história mexeu com você, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. E me responde nos comentários. Você acredita que o amor pode transcender morte? Já sentiu uma conexão tão forte com alguém que desafiava explicação lógica? Comenta aqui embaixo. A história de Letícia e Lucas nos ensina algo profundo. Amor verdadeiro não conhece limites. Não se importa com o que é possível ou impossível, com o que é normal ou aceitável. Amor verdadeiro apenas existe. As marcas no corpo de Letícia não eram sinais de violência. Eram evidências de paixão, de conexão, de um amor tão intenso que deixava impressões físicas no mundo material. E quantas vezes julgamos o que não entendemos? Quantas vezes vemos as marcas, mas não vemos o amor que as criou? Ninguém acreditava que Letícia tinha um amante invisível. Até verem as marcas. Até perceberem a felicidade dela. Até a criança nascer. E mesmo então, muitos não acreditavam, porque era mais fácil pensar que ela era louca do que aceitar que a realidade é mais estranha e mais bela do que imaginamos. Quantas pessoas estão vivendo amores invisíveis? Conexões que ninguém mais consegue ver ou entender. E quantas dessas pessoas escondem, com vergonha do julgamento, quando deveriam celebrar? As maiores histórias de amor não são sempre as mais fáceis de explicar. Às vezes são as mais impossíveis, as mais estranhas, as que fazem as pessoas olharem torto e sussurrarem pelas costas. Mas isso não as torna menos reais, menos válidas, menos verdadeiras. Então me responde, você tem coragem de amar o impossível? De desafiar todas as regras, todas as expectativas, todas as impossibilidades? Ou você escolhe o seguro, o explicável, o que todo mundo vai aprovar? Letícia escolheu o impossível. E ganhou um amor eterno e uma filha milagrosa. E você? O que você escolhe? Até a próxima história. E lembra, nem todo amor deixa marcas visíveis. Mas os melhores amores, esses deixam marcas na alma que duram além da vida, além da morte, além de tudo.